boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Pesquisadores de 2 universidades do Rio de Janeiro desenvolveram um tratamento inovador para o câncer de mama, o tipo mais comum da doença em mulheres. Um artigo de revisão do tratamento foi publicado em um jornal internacional. O estudo patenteado no INPE é realizado por pesquisadores das Universidades Federal do Rio de Janeiro e Federal Fluminense. O grupo foi pioneiro na descoberta da capacidade de mutações da proteína P53, que atua como uma guardiã do genoma humano, como explica o coordenador da pesquisa. No sentido de que qualquer coisa que vai errado, por exemplo, quando uma pessoa se expõe muito à luz, por exemplo, com as células da epiderme e tem um estresse, é ela que protege aquela célula, orquestra toda se há por exemplo, uma modificação do DNA, é ela que repara, que orquestra todo o reparo do DNA. Então, ela é como se fosse uma grande regente do que está acontecendo ali dentro da célula. Ela interage com muitas outras proteínas. Então, isso é a proteína normal. Mas com o surgimento de um câncer, a proteína que protege a célula, inclusive com função de supressão tumoral, sofre mutações e passa a atuar de forma contrária. Nesse caso, a P53 estimula o crescimento do tumor e o torna mais resistente ao tratamento por fármacos. Se você tem uma mutação de P53, você tem um tumor que é, em princípio, mais maligno. E lembrar que 50% dos tumores têm mutação de P53. Os pesquisadores, então, buscaram uma série de compostos capazes de reverter o quadro, fazendo com que a P53 recuperasse sua função protetora após o surgimento do tumor. E identificamos 2 compostos, em particular, um composto altamente promissor. Ele não só consegue impedir que a proteína sofra essa agregação, como ele consegue recuperar a atividade de supressão tumoral. Então, aquela célula que antes tinha um padrão, né, de câncer, de célula cancerígena, ela passa a ser uma célula praticamente normal e com uma atividade da P53 de supressão tumoral. A princípio, o estudo focou no câncer de mama. Especialmente nos chamados cânceres, né, de mama triplo negativos, que são os mais malignos, né, que são que tem muita recorrência, chance de metástases, etc. Então, e que tem uma mutação na P53, numa parte, um pedacinho, um aminoácido da P53 é substituído por outro, e isso é o suficiente para dar esse estrago todo, e foi testado nessa mutação. Pouco mais de 66 mil novos casos de câncer de mama são registrados no Brasil todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Quanto mais rápido a doença for descoberta, maiores são as chances de cura. E o novo estudo traz ainda mais esperança. Em testes com camundongos, os resultados surpreenderam. No modelo animal, houve praticamente uma cura, né? O tumor praticamente desaparece. Claro que ainda é o modelo animal, precisa agora... Claro, nesse caso, no modelo animal, a molécula, o composto, era injetado no peritônio, né? Então, era por via intraperitoneal, ou seja, e o animal... E nessa quantidade, ela não foi tóxica para o camundongo. De novo, quando você for quando vai para animais maiores e para humanos, você também tem que testar todas essas fases, né? O coordenador do estudo diz que já está em contato com uma empresa farmacêutica brasileira interessada em investir na pesquisa. E após a recente publicação de uma revisão da descoberta no periódico internacional Chemical Reviews, revista de maior impacto da Sociedade Química Americana, segundo ele, outros deverão realizar estudos semelhantes, como já acontece. Quanto mais
pesquisadores e quanto mais laboratórios estiverem envolvidos, né, nessas descobertas, melhor. Melhor, aumenta a chance. Acho que a ciência ela é feita assim, para o benefício final tem que ser um benefício para a humanidade. O governo de São Paulo lançou na última segunda-feira o mutirão de cirurgias cardíacas. A iniciativa foi apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas no Instituto de Cardiologia Dante Pazanese, na capital paulista. O mutirão de cirurgias cardíacas vai ampliar a capacidade de atendimento ambulatorial e hospitalar para beneficiar cerca de 3.000 pacientes prioritários que estão à espera de procedimentos cardiovasculares na rede estadual. A iniciativa integra o Plano de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas de São Paulo e está recebendo investimento de R$ 150 milhões para viabilizar os atendimentos. O objetivo é reduzir a espera por cirurgias eletivas em 4 grupos priorizados de procedimentos, de acordo com o levantamento feito pela equipe do Dante Pazanese e prestadores de serviços habilitados em alta complexidade em cirurgia cardiovascular. O mutirão atenderá pacientes elegíveis para cirurgia de substituição de válvula cardíaca, os com condições congênitas pediátricas, os congênitos adultos e os que necessitam de procedimento para revascularização do miocárdio. O governo de São Paulo também vai investir na ampliação de 50 leitos de enfermaria no Dante Pazanese e a reabertura de leitos de UTI e enfermaria fechados no Instituto do Coração, INCOR. Também foi autorizada a reforma e a instalação de um aparelho de hemodinâmica, que vai ampliar a capacidade do INCOR para mais de 1.200 procedimentos de cateterismo e angioplastia. De São Paulo, Leonardo Félix. Em São Paulo, os preços de medicamentos variam com diferença de mais de 900%. O objetivo do levantamento anual de preços do Procon é oferecer valores de referência de remédios para os consumidores. Em uma pesquisa anual sobre preços de medicamentos deste ano, o Procon São Paulo constatou diferenças de até 969% na comparação entre os produtos genéricos. A maior delas foi no município de Presidente Prudente, onde a nimesulida com apresentação de 100 miligramas e 12 comprimidos era encontrada a R$ 31,96 em uma farmácia e a R$ 2,99 em outra, no dia da coleta dos preços. Já na comparação entre os medicamentos de referência, a maior variação foi na cidade de Guaíra, com o medicamento Lasix, 40 miligramas com 20 comprimidos. Em um estabelecimento, o preço encontrado foi de R$ 23,94 e R$ 9,00 em outro, a variação de 166%. O levantamento também comparou os preços médios dos genéricos com os de referência e constatou que os preços médios dos genéricos estavam mais baratos. Segundo o Procon São Paulo, o objetivo do levantamento anual de preços é oferecer valores de referências para o consumidor paulista e reforçar a importância de se pesquisar em vários estabelecimentos antes de comprar. Nos dados levantados nos sites pela equipe da capital, foram comparados 23 itens comuns às pesquisas deste ano e do ano passado e constatou-se variação positiva de 9,84% no preço médio, acima, portanto, da inflação oficial do período analisado, que apresentou variação de 3,94%. E ainda falando sobre saúde, mais de 1 milhão de brasileiros estão na fila à espera de perícias médicas no INSS. O número é 14% maior do que o registrado em dezembro do ano passado. Em dezembro de 2022, 930 mil pessoas aguardavam uma perícia do INSS. O número foi crescendo e passou de 1 milhão em maio. De cada 10 pessoas, 8 esperam há mais de 45 dias. Mais da metade delas não tem nem a perícia inicial e, por isso, não recebem nenhum benefício. A Associação Nacional dos Peritos Médicos diz que 30% dos pedidos poderiam ser descartados, porque usam CPFs de quem não trabalha, crianças e aposentados, por exemplo.
a entidade defende a adoção emergencial do atestado médico para reduzir a fila, como já foi usado na pandemia. A Previdência Social afirma que o governo federal vai abrir um concurso para contratar 1.700 peritos e que, no curto prazo, uma medida provisória deve aumentar o número de perícias feitas por dia. O governo também vai adotar a teleperícia, já aprovada pelo Tribunal de Contas da União. O presidente Lula sancionou na última segunda-feira a lei que reforça a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. A proposta define multa de 10 vezes o valor do salário por descumprimento e cria mecanismos de transparência. A Lei da Igualdade Salarial estabelece novas bases legais para que trabalhadoras tenham garantido o seu direito à igualdade de salário e de remuneração. Entre os principais pontos da nova legislação estão a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre o quanto pagam a seus funcionários e a aplicação de multa para aquelas que descumprirem as regras. As medidas que devem ser tomadas pelas empresas também incentivam a formação e capacitação de mulheres para que possam permanecer e evoluir no mercado em condições iguais às dos homens. Se a discriminação for identificada em uma empresa, ela deve pagar à pessoa vítima a diferença salarial devida. A fiscalização contra a discriminação salarial e remuneratória entre homens e mulheres deve ser reforçada. E as empresas devem estabelecer mecanismos de transparência salarial e remuneratória próprios, por meio da publicação de relatórios semestrais que permitam comparar a remuneração entre homens e mulheres. Caso a discriminação seja identificada em uma empresa, ela deve apresentar e implementar um plano de ação com metas e prazos a serem cumpridos. E mudando de assunto, olha só, com a chegada do inverno, o valor da conta de luz aumenta em muitas casas. O motivo é o uso mais frequente e mais potente de alguns eletrodomésticos, principalmente o chuveiro. Agora nós vamos mostrar alguns cuidados que devem ser tomados para não sentir o peso da conta no bolso. Com as temperaturas mais baixas, nada melhor do que um banho quente para relaxar. Mas fique alerta, porque esse conforto pode pesar no bolso. O uso do chuveiro elétrico corresponde a um aumento médio de 30% no valor da conta. Segundo a empresa responsável pela distribuição de energia na Grande São Paulo, o aparelho ligado na opção inverno na potência máxima durante 10 minutos por dia custa em média R$ 28,93 por mês. Além do chuveiro elétrico, estão no topo da lista de maior gasto de energia o ar-condicionado na função quente ou fria e a geladeira, que representa cerca de 40% do consumo total de uma casa. Também tem participação importante a iluminação, o aparelho de televisão, o ferro de passar roupas, a máquina de lavar, além de roteadores e micro-ondas. O especialista em eficiência energética e hídrica indica que a média de consumo dos brasileiros é de 300 kW, isso para uma família com 4 a 5 pessoas. Se todos demorassem 10 minutos para tomar banho na potência máxima, o valor da conta passaria de R$ 100 apenas com chuveiro, sem contar com os demais eletrodomésticos usados durante o período. Trocou de ambiente, apaga a luz. Começou o dia, deixa o calor entrar, abre as cortinas, deixa a iluminação natural entrar. À noite, ao contrário, você fecha. Vai lavar roupa, deixa para os dias mais quentes. Vai passar roupa, começa pelas mais pesadas, deixa as mais leves para o final, que você pode passar até uma roupa de seda com ferro elétrico fora da tomada. Lembre-se que tudo que tem resistência consome mais energia elétrica, né? Vai optar e comprar um aquecedor nessa época do ano, né? Pesquisa bastante, às vezes vale a pena investir um pouquinho mais para você economizar depois, né? Para você utilizar um aquecedor a óleo, vai ser melhor para a sua saúde, que ele não resseca o ar e vai ser mais econômico do que um com resistência. O Jorge já passa por essa situação diariamente em casa e está lutando para mudar hábitos e gastar menos com a conta de luz. Nós somos em 4 pessoas. E eu tenho uma menina de 15 anos e ela toma banho assim, tipo meia hora. Tá difícil de controlar.
Wagner Carvalho dá dicas para reduzir o consumo de energia elétrica durante o inverno. Lembrar para testar a borracha da geladeira, põe uma folhinha de papel e fecha e tenta puxar para ver se ela vai sair com facilidade. Porque se estiver escapando o ar gelado, ela vai consumir mais. Lembre-se de nunca secar roupas atrás da geladeira, porque ela vai dificultar a ventilação, vai forçar a máquina, vai aumentar o consumo. Eu percebo que muitas pessoas ficam bastante tempo procurando coisas na geladeira com a porta aberta. Então mantenha tudo organizado, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, porque você vai demorar menos tempo procurando onde que está. E um grande pulo do gato, que todo mundo nessa época do ano põe o chuveiro elétrico na posição inverno, mas esquece de ir lá na geladeira e reduzir a potência no termostato. Porque agora, diferente do verão, você não precisa mais dos produtos tão gelados, né? Mas apesar das temperaturas mais baixas, é preciso ficar atento também ao gasto com água potável. Se você reduzir o seu tempo no banho, você está economizando água também, que é o líquido mais precioso do planeta, né? Sem água não há vida. Economiza na conta de água, economiza também na conta de energia. E hoje em dia já tem uma série de tecnologias economizadoras que, se implantadas numa residência, no escritório, numa academia, numa empresa, pode derrubar a conta de água até pela metade. E aí, Jorge, vai passar a consumir menos água e energia elétrica? Nós estamos controlando a água para lavar louça, que também é energia, né? Então, nós estamos controlando o máximo para minimizar a torneira aberta quando enxuga, quando lava a louça, quando passa sabão. O chuveiro, nós estamos normalizando, tipo assim, enxagou, tomou banho, molhou o corpo, ensaboa, desliga o chuveiro, e mesmo assim está complicado, viu? O ar-condicionado também. Nós ligamos deixando o ar bem quentinho, depois fecha todas as portas. É o nosso critério que nós estamos usando. E olha só que bacana, o Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma ação social e missionária em uma casa de repouso. A instituição atende 19 idosos e a casa de repouso recebeu as doações de mantimentos e também uma palavra de conforto. Vamos conferir. Foi um dia mais do que especial na Casa de Repouso Vozelinda, na zona norte de São Paulo. Dia de abraço, calor humano, de uma palavra de fé. Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor possa ser uma semente plantada nos corações, para que essa semente venha trazer uma estrutura de paz nos corações de todos os irmãos. Acima de tudo, era isso que esses idosos esperavam receber nesse encontro tão aguardado. É uma alegria, né? Preenche, a alegria que vem de Deus mesmo, né? Preenche. Eu chego até a me emocionar. Porque assim, é aquele momento que elas têm a palavra, né? Que elas têm aquele abraço, o carinho, né? De lembrar que alguém lembra delas, né? Que tem as pessoas que têm esse carinho de vir até aqui. A gente costuma dizer assim, que tudo colabora, né, para nós estarmos ali trazendo a palavra de Deus a estes que não têm condições de ir mais para suas igrejas, né? Mesmo que seja próximo, não dá. Então, a igreja vai até. A terceira idade está fazendo isso. Nós estamos preparando pessoas para estarem nesses lugares e atendendo esses nossos irmãos idosos, né? Quanto tempo, né, que eu não ia na igreja? Desde quando deu esse problema, não deu mais para sair. Nem casa tinha mais. A senhora não pode ir até a igreja, mas a igreja vem até a senhora. É aqui, em nome de Jesus, né? Mas a preparação para chegar até o lar começa bem antes, porque além de todo o amor que a equipe leva aos idosos, foram arrecadados para eles, ao longo de todo o mês passado, cerca de 150 quilos de alimentos, 440 peças de roupas, calçados, cobertores, lençóis, fronhas e toalhas e também centenas de fraldas geriátricas e lenços umedecidos. Tudo doado pelos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede São Paulo.
E é uma casa que depende das doações? Sim, eu dependo dessas doações. Muito bom. Todo mês a gente ajuda. Casa de recuperação, clínica de recuperação, casa de idosos. Então, essa daqui todo mês é ajudada, com a ajuda dos membros. E a colaboração vem de todas as formas, inclusive com o voluntariado. São muitos os membros que se apresentam para ajudar. Para isso, participam de um curso preparatório para visitas em casas de repouso e afins. É muito gratificante ver que o amor pela terceira idade já está nascendo desde jovens. A maioria dos nossos integrantes das equipes, por exemplo, são jovens de 14, 15 anos. Eles amam fazer o preparatório. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas e lenços umedecidos. Você que tem isso no coração, doar é importante. Nós sabemos o quanto isso se faz necessário na vida de todos. Então, que você esteja contribuindo, né, com a Igreja da Graça, mandando as suas doações para este endereço que eu estou dizendo aqui, que é Avenida São João, 791. É só nos procurar lá que você vai ser muito bem recebidos. Além da sede em São Paulo, as doações podem ser entregues em qualquer igreja internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Veja a seguir. Infrações por uso de celular ao volante aumenta 30% no primeiro trimestre do ano. E ainda, turismo em alta. Pesquisa aponta que 37% dos brasileiros pretendem viajar nas férias de julho. Nós voltamos em instantes. Até já! O número de infrações por uso de celular ao volante aumentou 30% no primeiro trimestre deste ano. Entre os recordistas estão motoristas de São Paulo e Minas Gerais. Uma das primeiras coisas que o brasileiro aprende nas aulas da autoescola nessa era digital é que não é permitido falar ao celular, tanto ligações como responder mensagens, mexer em aplicativos e tirar fotos enquanto dirige. A prática de mexer no aparelho é considerada uma infração gravíssima, que rende multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Apesar de tantas instruções, parece que algumas pessoas não levam as regras ao pé da letra. Só nos 3 primeiros meses desse ano, todos os dias, quase 700 motoristas foram flagrados dirigindo enquanto usavam o celular. Porém, já foi comprovado por especialistas que essas práticas aumentam em 400% as chances de acidentes de trânsito. Como se não bastasse pegar o celular para responder mensagens ou falar ao telefone, alguns motoristas fazem até chamadas de vídeo dirigindo. E outros motociclistas até pilotam com fone de ouvido conectado ao aparelho. Práticas que só são permitidas realizar quando o veículo está parado em um local seguro ou de preferência estacionado. São Paulo e Minas Gerais são os estados com os motoristas que mais infringem essa lei. Só no estado mineiro foram aplicadas mais de 6.000 multas por uso de celular na direção nos 3 primeiros meses deste ano. Um grupo de educadores de motoristas infratores ressalta que a melhor coisa para se fazer é pedir para alguém que está ao seu lado atender o telefone, ou então colocar aquela mensagem que já tem no aplicativo, que diz: "Estou dirigindo, me ligue mais tarde". Você sabia que a lâmpada que ilumina a sua casa ou seu escritório pode causar danos ao meio ambiente? Por esse e outros motivos, o Brasil planeja retirar as lâmpadas fluorescentes do mercado até 2025. O país assumiu o compromisso de acabar com as lâmpadas fluorescentes durante a 4ª reunião da Conferência das Partes da Convenção de Minamata, em 2022.
A decisão foi tomada por conta, principalmente, do risco ambiental do descarte deste tipo de iluminação. O produto tem o mercúrio como principal componente e pode causar diversos problemas de saúde em seres humanos, incluindo ataxia, que são os movimentos involuntários do corpo, problemas neuromotores e neurológicos. Além disso, o elemento químico pode prejudicar o desenvolvimento do feto durante a gravidez. Segundo especialistas, o mercúrio é perigoso para o sistema neurológico e pode até levar à morte. Quando surgiram as lâmpadas fluorescentes, elas foram uma alternativa mais econômica e durável às antigas lâmpadas incandescentes, que ainda tinham uma outra desvantagem: emitiam calor. Agora a intenção é fazer a substituição por modelos de LED, que não contêm metais pesados em sua composição. Será desenvolvido um plano governamental para substituir as lâmpadas fluorescentes por LED, passando por campanhas e ações de publicidade, já que em boa parte dos postes e residências de baixa renda ainda são utilizadas as lâmpadas com mercúrio. É possível ter uma iluminação melhor, com um consumo de energia mais baixo, um custo de manutenção menor e uma maior durabilidade, além de ajudar o meio ambiente com o simples ato de trocar as lâmpadas fluorescentes pelas de LED. A resposta é sim. Eu conversei com um especialista que explicou as diferenças entre os tipos de lâmpadas disponíveis no mercado. A gente começou com as lâmpadas incandescentes primeiro, aí essas incandescentes foram substituídas na época do apagão que teve no Brasil, o grande apagão, vieram as fluorescentes, que foi o grande ápice delas, né? E aí hoje a gente já tem o LED que já dominou o mercado e as fluorescentes são a segunda geração de lâmpadas que está saindo do mercado porque elas não são tão eficazes. As LEDs hoje que está substituindo as fluorescentes são lâmpadas que têm uma durabilidade pelo menos aí umas 8 vezes maior do que as fluorescentes. Então você vai ter uma lâmpada que você vai ter menos troca, vai gerar menos lixo. Para quem gosta de decoração de ambientes, o LED também oferece vantagens. Elas são mais dinâmicas, né? São lâmpadas mais versáteis, permitem peças menores, você consegue fazer uma peça com desenho mais orgânico. E aí você acaba deixando um ambiente mais personalizado, além de toda a questão de consumo mais baixo, durabilidade mais alta, menos manutenção. Alguns consumidores já se anteciparam e fizeram a troca das lâmpadas pensando na economia e no meio ambiente. Redução de consumo e durabilidade. As lâmpadas em LED, em comparação com a halógena ou com outras, elas têm uma durabilidade excelente. E também o consumo, a redução do consumo, né? Hoje o que o pessoal busca é isso. Na minha casa, por exemplo, além de lâmpada LED, eu coloquei energia fotovoltaica justo pensando nessa redução, entendeu? Nós iniciamos o trabalho com o LED, né, a princípio em busca da economia de energia, já há um tempo atrás. E hoje a gente busca o LED por conta da flexibilidade dessa iluminação com o design, né? Então ela possibilitou as luminárias estarem mais bonitas, estarem mais compactas, né? A gente consegue várias temperaturas de cores para os ambientes, tudo isso com a tecnologia do LED. Então isso ajudou muito a gente, né, no design do ambiente e também na economia de energia, na durabilidade, né, na questão da sustentabilidade, né, que o LED ajuda muito a questão dos projetos de iluminação que a gente executa hoje. Você sabe o que é odontofobia? É aquele medo de ir ao dentista que muita gente tem, principalmente as crianças. Mas um especialista lida com esse problema com muita simpatia, bom humor e carinho. Esse som provavelmente dá calafrios em muita gente. A ansiedade para ir ao dentista por medo dos procedimentos tem se tornado cada vez mais comum, o que dificulta o acompanhamento odontológico correto desde a infância. Nos Estados Unidos, uma pesquisa estima que entre 9% e 15% da população do país deixa de ir aos consultórios devido à odontofobia, ou seja, o medo de passar por uma consulta com o odontologista. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que aos 5 anos de idade, mais de 53% das crianças já tiveram cárie. A Associação Brasileira de Odontologia alerta que as pessoas nessa idade já têm em média mais de 2 cáries nos dentes de leite. E para deixar os pequenos mais à vontade, sem medo na hora de consultas e tratamentos odontológicos, um dentista da Grande São Paulo chamou atenção nas redes sociais com um atendimento humanizado e divertido.
ele realiza atividades lúdicas para entrar no universo infantil e garantir a saúde bucal das crianças. Paulo Bonavides, conhecido como Tio Paulo, arranca sorrisos e gargalhadas das crianças e dos adultos pela forma como atende aos pequenos, principalmente nos momentos mais tensos, como em uma extração de dente. Com isso, as idas ao consultório se transformam numa grande farra. Até a aplicação de anestesia se torna um procedimento mais simples e sem dor. Não tem R$50, ó. Passa a língua aí pra ver se tá sem. Eu sempre gostei de trabalhar com as crianças de forma humanizada, vendo não só o dente da criança, e sim tratando a criança como um ser humano antes de olhar essa posição do dente como um dentista está acostumado a fazer. Não acredito! Olha quem chegou! Cadê meu beijo? Dá o meu beijo! Ai, que delícia! Dá um beijo. Ai, você me ama, mas é muito. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá para ver sua boca? Vamos. Um consultório odontológico pode ser um palco ou ainda um local onde a imaginação e a fantasia transportam crianças para um mundo mágico. Há espaço para drama, canto, dança, piadas, brincadeiras e interação com os pacientes. Eu fui palhaço, fui mágico, trabalhei no circo, trabalhei muitos anos com teatro. Aqui já começa que não é um consultório, aqui tudo é mágico. Então a cadeira sobe com passo de mágica, a minha luva é mágica, o canudo é mágico, eu não uso autorrotação, injeção aqui não tem. Então assim, é uma força que eu trago pro paciente, eu tenho varinha que sai brilho, então tudo eu levo pro lado lúdico. Mesmo o material do dentista não sendo aquele material mais bonito que a gente conhece, que é aquele material prata, que faz barulho, que não é muito legal, eu tento fazer com que aquilo vire algo fantasioso na cabeça da criança, fazendo a criança embarcar no mundo da imaginação. Segundo o especialista, desenvolver hábitos adequados de higiene bucal desde a infância pode tornar esses cuidados mais fáceis na fase adulta, evitando complicações na saúde bucal e experiências desagradáveis. Por muitos anos, infelizmente, a odontologia ela não era uma odontologia preventiva como a gente vê hoje. Ela era uma odontologia curativa, onde a pessoa procurava o dentista quando tinha medo de ir ao consultório. Então ia ao consultório para fazer, infelizmente, algo que doía, como uma extração dentária, um canal, ouvir aquele barulho de motorzinho que todo mundo tem pânico. E aí depois a gente foi mostrando para os pais o quanto era importante a prevenção. Então, com certeza, a maioria dos meus problemas aqui, infelizmente, são os pais que vêm com mais medo que as crianças, mas depois eles relaxam e acabam vendo que está tudo bem. Mas para isso é preciso conquistar a confiança dos pacientes mirins com simpatia. Tudo que envolve as crianças é feito para não assustá-las, desde o tom da voz, o manejo dos instrumentos odontológicos e a didática. Com tanto cuidado e dedicação, não demorou muito para que o Tio Paulo explodisse nas redes sociais. O perfil oficial dele no Instagram já tem mais de 2.300.000 seguidores. É uma coisa muito maluca que aconteceu na minha vida. Hoje eu conto com 8 milhões de seguidores, então é bastante gente que me assiste todos os dias. Vários artistas postaram vídeo meu. Aí eu fui convidado para fazer um filme com o Lucas Neto, fui convidado para fazer outras coisas. Hoje eu atendo filhos de famosos que vêm aqui me procurar. As redes sociais acabaram me ajudando muito. E o Tio Paulo pretende ir ainda mais longe para espalhar saúde e alegria por aí. As redes sociais, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas aos poucos quando a gente faz algo com muita responsabilidade. Eu vim de uma família muito simples, onde eu escutei muitos nãos, inclusive que eu não ia conseguir me formar como dentista. E hoje eu acabei sendo o dentista mais conhecido e mais famoso do Brasil, vamos dizer assim. Isso está muito legal e, claro, não deixando de fazer um trabalho social com as crianças na faculdade, dando oportunidade a qualquer um sorrir, independente da condição financeira. Eu sou muito pequenininho, perto do que eu tenho ainda para crescer. As férias de julho já começaram e muita gente está de malas prontas. A estimativa é que 37% dos brasileiros pretendem viajar. E muitos querem mesmo fugir do frio. Vamos conferir.
Sol, calor e belas praias. É isso que os brasileiros procuram nas férias de julho. O dado faz parte de um levantamento feito pela empresa de cartões de crédito Trig e é reafirmado pelo CEO de uma rede de agências de viagens, com mais de 170 franqueados pelo Brasil. Para fugir assim do friozinho mais do sul, do sudeste, por exemplo, então o nordeste é sempre muito procurado nesta época, não é? E realmente temos tido muita demanda para o nordeste, seja Porto de Galinhas, Pernambuco, como depois ali Bahia, principalmente Praia do Forte, Maceió, Natal. Depois das cidades nordestinas, a maioria dos viajantes optam por localidades da região sudeste, seguida do sul, exterior, norte e, por fim, o centro-oeste. E, claro, o destino escolhido depende muito de quanto o turista pretende gastar. A maioria dos participantes da pesquisa disse que quer desembolsar entre R$1.000 e R$3.000 nessas férias. Quase 19% até R$5.000. Pouco mais de 13% vão gastar até R$10.000. E só 3% dos entrevistados estão dispostos a investir mais do que R$15.000. São poucos também os que pretendem fazer um cruzeiro. Menos de 0,5% dos entrevistados, segundo o levantamento. Muita gente vai viajar de carro, próprio ou alugado. 10% vão de ônibus. E a maior parte dos viajantes vai de avião. As aéreas, inclusive, investiram em 4.200 voos extras pelo país neste mês de julho, segundo o Ministério do Turismo. A alta procura surge mesmo diante de passagens mais caras. Os voos para as cidades mais buscadas estão com preços até 51% mais altos em 2023, em comparação a 2022, conforme um estudo do Buscador Viaja Lá. Apenas o bilhete para Porto Alegre apresentou redução no valor nesse intervalo. Segundo Paulo, é uma ótima opção para quem ainda não planejou as férias, mas pretende viajar em julho. Porto Alegre costuma ter assim uma boa competitividade de preço e aí você tem um dos destinos que é sempre muito procurado, que é Gramado e Canela, que realmente é um destino que oferece muitas opções do ponto de vista de parques, de atrações, de oferta gastronómica, excelentes opções. Dá para economizar um pouquinho indo para o sul? Sem dúvida que dá. O CEO da rede de agências ainda lembra que quem não conseguir passear nessas férias deve começar a se programar agora para os próximos feriados do ano. E são vários. 7 de setembro, Dia da Independência, cai numa quinta-feira. 12 de outubro também, assim como 2 de novembro, feriado de finados. Já 15 de novembro, Proclamação da República, cai em uma quarta-feira. Mas alguns conseguem emendar o resto da semana toda, até segunda, dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra em algumas cidades do país. E ainda tem o Natal e o Ano Novo, que vão cair na segunda. A antecipação, a antecedência, o planejamento ajuda toda a cadeia de turismo. A cadeia de turismo acaba sempre beneficiando aqueles que compram com maior antecedência. Então é uma decisão sábia, inteligente, que eles tenham essa possibilidade de realmente o fazer com maior antecedência. Procurem já adquirir as suas próximas viagens, seja nos feriados ou também de fim de ano. E antes de encerrar, vamos falar sobre um espetáculo da natureza. A primeira das 4 superluas de 2023 pôde ser observada na última terça-feira das areias da praia de Ipanema. A lua surgiu cerca de 7% maior e mais brilhante no céu noturno. O fenômeno pode ser visto a olho nu, sem necessidade de acessórios. O barulho do mar e as temperaturas mais baixas do inverno carioca embalaram a observação da superlua, a primeira registrada em 2023. Conhecida como Superlua dos Cervos, o fenômeno foi observado das areias da praia de Ipanema. De acordo com a NASA, uma superlua ocorre quando a órbita da Lua está mais próxima da Terra ao mesmo tempo em que ela está cheia,
Com a aproximação, a lua cheia fica maior e mais brilhante do que uma lua cheia normal, um verdadeiro espetáculo que pode ser visto a olho nu. De acordo com o Observatório Nacional do Brasil, as próximas datas da superlua serão em 1º e 30 de agosto. Que linda, hein? Não posso perder a próxima. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!